Olá pessoal, vamos para a terceira parte dos nossos estudos, falando um pouco agora sobre a parte digestiva aí dos órgãos do pescoço. Então, a faringe e o esôfago. A faringe, ela é dividida em três partes principais, então a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, ou laringofaringe. Então, na figura aqui, vocês observem a nasofaringe atrás das coanas, né? E imagine que essa área aqui, ela estaria comunicada com essa região aqui, formando um tubo. Esse tubo aqui a gente chama de faringe. Se ele estiver atrás da região nasal, é a nasofaringe. Se estiver atrás da região oral, é a orofaringe. E atrás da laringe, aqui da região da laringe, aqui é a cartilagem epiglótica, o ádito da laringe, que nem vocês viram na aula anterior, isso aqui é a região da faringolaringe, né, ou laringofaringe, que nessa nomenclatura aqui desse livro ele coloca como hipofaringe, ok? As três nomenclaturas estão corretas, né? Então aqui a região faríngea da laringe, né, que é a laringofaringe, a orofaringe e a nasofaringe. Então vamos falar um pouco da parte nasal da faringe. Quais estruturas nós vamos encontrar na orofaringe? Então, se nós entrarmos com um naso fibroscópio e formos até essa região aqui, nós vamos encontrar aqui o ósteo da tuba auditiva, certo? Aqui é uma área que faz o caminho até lá o ouvido médio. Então, aqui é o ósteo da tuba auditiva. Atrás dele tem o toro da tuba auditiva e acima o recesso faríngeo. Algumas estruturas então importantes aí. O toro tubário, tá? Os toros tubários, que é esse aqui. O recesso faríngeo, a tonsila tubária e a tonsila faríngea, certo? Aqui a tonsila faríngea. Tonsila faríngea é também chamada popularmente de adenoide, né? Então é um tecido linfático, né? Um tecido linfóide que vão formar um grande plexo linfático nessa região aí. E às vezes em alguns pacientes eles ficam aumentados de tamanho e volume e obstruem a passagem do ar nessa região, né? Fazendo uma obstrução nasal e daí precisa fazer uma cirurgia. A parte oral da orofaringe. Então aqui a orofaringe. O limite superior da orofaringe é o palato mole. Então aqui vocês estão visualizando o palato mole como o teto da orofaringe. O limite inferior, a base da língua. E a parte lateral, os arcos. Tá? Então o arco palato-glosso, que vai do palato até o glosso, que é o sufixo de língua, ou palato-faríngeo, que vai até a faringe. Aqui nessa região também da orofaringe, vocês vão encontrar a tonsila palatina, que é popularmente chamada de amígdala, antigamente chamava de amígdala, e é a tonsila palatina. A parte laríngea da faringe. Posteriormente à laringe, estendendo-se da margem superior da epiglote e das pregas faringoepiglóticas até a margem inferior da cartilagem cricoide, onde se estreita e se torna contínua com o esôfago. Então, aqui é o desenho esquemático da parte da laringofaringe. Ela vai começar posteriormente à laringe, né? Desde a região superior da epiglote e vai até a parte inferior da cartilagem cricoide. A partir daqui começa o esôfago cervical. Essa parte da laringe da faringe é composta por vários músculos constritores que nós vamos falar logo adiante. A vascularização da faringe, então.
Aqui nós temos a artéria tonsilar, que é um ramo da artéria facial. Essa artéria aqui vai nutrir a tonsila palatina, né? Então, alguns ramos da artéria facial vão nutrir a questão da orofaringe. A laringofaringe receberá nutrição arterial dos vasos da artéria tireoidiana inferior também e alguns vasos esofágicos. A drenagem linfática, todo o sistema aqui nessa região aqui, ó, nós temos a tonsila palatina, a tonsila lingual. Imagina que isso aqui é uma visão posterior, uma vista posterior. Aqui é a epiglote, aqui a aritenoide, a prega-área epiglótica. E aqui nós temos aqui a valécula, né? E anterior à epiglote temos a língua. As tonsilas linguais, a tonsila palatina, o arco do palato, o arco palato, do palato, né? A úvula. E aqui nós temos também tecidos linfáticos. E aqui a tonsila faríngea, né? Isso aqui forma um anel linfático, né? Eles chamavam antigamente de anel de Waldeyer, que é o anel, é um conjunto de gânglios linfáticos que estão distribuídos nessa região. Muito comum de fazer em processos inflamatórios nesses vasos linfáticos aqui, nas infecções de vias aéreas superiores. O esôfago. Nós vamos falar dessa vez apenas do esôfago cervical, que nós temos na parte do pescoço. Logo após a faringe, descendo, nós começamos o esôfago cervical. O esôfago ele é um órgão tubular, oco, e ele é composto por musculatura, tá? Então eles têm uma musculatura circular, lisa e revestida internamente por uma mucosa. E externamente tem uma musculatura longitudinal. Essas musculaturas, elas recebem a contração do sistema nervoso parasimpático nessa região aí, tá? E que tem ação tanto sensitiva quanto motor para empurrar o bolo alimentar em direção ao estômago. Entre o esôfago e a faringe, nós temos a junção do esôfago e a faringe. E nessa área aí existe uma área de fraqueza na musculatura, onde pode predispor à formação de alguns divertículos, né? Então, os divertículos esofágicos, o divertículo de Zenker, que vocês vão observar mais para frente aí, quando vocês começarem a estudar as patologias do esôfago. Então, a inervação aí do esôfago e da laringe, então aqui nós temos inervação do plexo simpático, e nós temos bastante aqui visualização de bastantes estruturas aqui que é importante. Então aqui o início do esôfago, a junção faringo-esofágica. Essa região aqui é a área de fraqueza, onde pode formar um divertículo. Aqui nós temos os pares cranianos, né? Então o 12º par, o hipoglosso, né, que vai lá para a língua, o 10º par, que é o vago, do vago vai sair o nervo laringeu recorrente, que vai fazer a inervação de quase todos os músculos da laringe, e também ele vai passar aqui numa fenda entre o esôfago e a traqueia, né, que é o suco traqueoesofágico. O 9º nervo, que é o glossofaringe, e o 11º nervo, que é o acessório, que vai lá para o trapézio. A vascularização, então, o esôfago cervical ele drena basicamente para as veias tireoidianas superiores, que são ramos da jugular interna, e pode drenar também para as veias bracocefálicas. A irrigação arterial é feita pelas artérias tireoidianas inferiores. Aqui o processo de deglutição. Neste vídeo, a gente quer demonstrar mais ou menos como é que acontece. Então, o paciente comeu um pedaço aí de alimento e
ele está liberando a saliva, a língua empurra esse alimento contra o palato, né? E isso vai dando o reflexo ativando o reflexo da deglutição. O alimento cai, a língua empurra a epiglote para tampar a entrada da laringe e aí desce pelo esôfago e vai até o estômago. Certo, pessoal? Assistam esses vídeos com calma. Na quarta-feira nós vamos colocar algumas peças, estruturas para nós podermos visualizar na prática como que essas estruturas se apresentam ao vivo e eu vou colocar alguns casos clínicos. Eu vou colocar os casos clínicos que nós botamos no roteiro de estudo anterior, lá no início da pandemia, com alguns outros casos clínicos para que a gente possa estudar as peças contextualizando aí com os casos clínicos. Ok? Bons estudos!